crescimento de 5,6% nos prêmios emitidos no mês de julho, que a BB Seguridade acabou de divulgar para o mercado seu relatório mensal, mostrando inclusive que nos últimos 6 meses as ações valorizaram 9,95%, saindo dos R$ 31,95 até a data de gravação desse vídeo em R$ 35,13, sendo que o último pagamento de dividendos que a empresa fez foi na ordem de 2,7 bilhões de reais, mas que, como eu sempre explico, para a empresa fazer pagamento de dividendos, ela necessariamente precisa ter bons resultados, que além deles, também tem um programa de recompra de ações que a BB Seguridade está fazendo e vamos ver nesse vídeo ainda. Mas é fundamental para quem está investindo na BB Seguridade conhecer o desempenho da empresa para depois não ser surpreendido nos relatórios trimestrais que trazem forte oscilação na Bolsa de Valores. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o desempenho da seguradora, ou seja, se ela melhorou ou piorou em relação ao resultado mensal que ela apresentou ao mercado recentemente. Afinal, com a composição desses resultados mensais é que conseguimos antever bons ou maus resultados trimestrais e, obviamente, isso acaba impactando nas cotações das ações e pagamento de dividendos também. E por isso vamos fazer a análise técnica de BBSE3, se é um momento favorável para o investidor, sempre revisando se a empresa continua com bons fundamentos através da análise fundamentalista, trazendo alertas aos investidores e também fatos relevantes. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Bem, para começar esse vídeo, vamos ir diretamente no site de Relações com os Investidores da BB Seguridade, aqui informativo de desempenho mensal. A área vai ser informações do mercado e depois informativo de desempenho mensal. E para quem está estranhando, de repente, ser o mês de julho, o último resultado trazido pela empresa, ou seja, foi no dia 23 de setembro, é importante destacar que a BB Seguridade, a Caixa Seguridade e outras empresas trazem seus relatórios mensais de desempenho. São poucas que fazem, mas as que fazem têm essa distância entre a data de fechamento e a data de publicação. Até porque o último resultado do terceiro trimestre do ano de 2024 vai ser exatamente o resultado do mês de setembro de 2024. Então temos aqui o primeiro, ou seja, de julho, falta ainda vermos o de agosto, e então o de setembro a empresa vai trazer já a apresentação do terceiro trimestre. Então, por que é importante observarmos os informativos mensais de desempenho da BB Seguridade? Porque, observando o que está acontecendo mês a mês, fica mais fácil de compreendermos as oscilações de mercado, as cotações, se estão em uma faixa interessante para fazer novos aportes ou se devemos aguardar um pouco mais, justamente com as perspectivas que são as expectativas de mercado para os próximos meses. Então, é por isso que aqui vamos começar com o informativo mensal do mês de julho de 2024 com dados da SUSEP para falarmos sobre a BB Seguridade. Começando justamente pelos prêmios emitidos por ramo na visão mensal, temos que a BB Seguridade teve um outro mês complicadíssimo. Quem viu a última publicação que eu fiz aqui no YouTube, avaliando os resultados do mês de junho de 2024, já sabia que o mês de julho também seria complicado. Mas é claro, estamos começando realmente a ver os reais impactos do que recentemente aconteceu e que acabaram trazendo consequências aqui para a BB Seguridade com os novos pedidos de sinistros. E assim estamos vendo realmente o impacto nos prêmios emitidos por ramo, até por conta do desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então temos que o seguro de vida caiu 1,8% e, dada a sua relevância, notem só, 297%. Parece que a empresa resolveu o problema do prestamista porque houve um fortíssimo crescimento de 37,3% também na comparação com julho de 2023, saltando para 333 milhões de reais. O segmento rural caiu 14,9%. E por que eu destaco ele? Também por conta da relevância. Nem se somar o seguro de vida e o prestamista, não chega na contribuição do rural de 937 milhões de reais. E lembrando, pessoal, esse aqui é apenas o resultado mensal de julho de 2024. Os números parecem serem majorados em relação aos resultados da Caixa Seguridade, quem acompanha sabe, mas esses aqui são os resultados mensais, é porque a BB Seguridade realmente é uma multi do mercado. Depois temos o habitacional, cresceu 7,6%, uma contribuição de 29 milhões de reais em prêmios emitidos, residencial com 43 milhões, aumento de 8% e queda fortíssima no empresarial de 43,3%, fechando em 32 milhões de reais. E qual foi o resultado disso tudo? Bem, queda de 5,6%,
fechando o mês em 1.673 bilhões de reais. De acordo com a própria companhia, nos destaques, ela trouxe que a emissão de prêmios de seguro de vida recuou 1,8% em relação a julho de 2023, em função da menor quantidade vendida. Tal efeito foi parcialmente compensado pelo aumento do ticket médio no comparativo. Aqui ainda vale lembrar que recentemente eu trouxe que o Banco do Brasil está com uma abordagem diferente dos outros grandes bancos, aumentando inclusive o número de agências no território nacional. E quando isso acontece, aumenta o balcão para a BB Seguridade também vender os seus serviços para diferentes públicos. Então, nos próximos meses podemos ver algum reflexo desse movimento estratégico que o Banco do Brasil está fazendo na contramão do mercado, porque temos visto os outros grandes bancos encolhendo a quantidade de agências e o Banco do Brasil aumentando. Já o seguro prestamista expandiu 37,3% em prêmios emitidos no período, em razão das maiores vendas no estoque e da melhora no cancelamento. Para quem não está familiarizado, o seguro prestamista é aquele que protege o segurado de eventos fortuitos, ou seja, aqueles são eventos inesperados, como por exemplo perder o emprego por alguma razão que foge o seu controle, e assim, teoricamente, o segurado poderia requerer ao seguro que pagasse as parcelas combinadas no contrato de um determinado financiamento. Os prêmios emitidos do segmento rural retraíram 14,9%, sendo este desempenho explicado principalmente pelo menor volume de emissões no seguro agrícola, que teve queda de 39,7%. A questão toda é que, se a gente estivesse observando o mercado sem a BB Seguridade, com as mesmas dificuldades da BB Seguridade, seria mais fácil de compreender. Porém, todos os resultados do mercado sem a BB Seguridade foram positivos. Isso não quer dizer que a Caixa Seguridade vai refletir esse resultado aqui, porque são os dados da SUSEP que estão sendo trazidos. Então, todas as seguradoras estão sendo consideradas aqui também, não apenas a Caixa Seguridade. E assim, o mercado sem a BB Seguridade cresceu em 17,5% no de vida, 41,5% no prestamista, 6,5% no rural e 24,5% no empresarial. Ou seja, até mesmo o prestamista, que foi um verdadeiro destaque aqui para a BB Seguridade no mês de julho, ainda assim temos o mercado sem ela crescendo mais do que ela conseguiu crescer, 41,5%, fechando o mês de julho com 25,7% de crescimento, um total de 8,3 bilhões de reais. Mas o que está acontecendo então na visão acumulada, ou seja, os 7 primeiros meses do ano de 2024, porque afinal de contas estamos avaliando o mês de julho. Então, no acumulado, a BB Seguridade teve uma inversão de alguns parâmetros aqui, como por exemplo no de vida, queda de 1%, no rural, praticamente estabilidade, com sinal negativo de 0,2%, e o empresarial queda fortíssima de 34,2%. Ainda assim, com todo esse resultado, a BB Seguridade conseguiu fechar em 3% positiva, fechando em 9,7 bilhões de reais. O mercado sem ela cresceu muito mais, cresceu 15,3% no mesmo período, fechando em 53,3 bilhões de reais. O único ramo que a BB Seguridade teve um desempenho melhor do que o mercado sem ela foi justamente o ramo prestamista, que conseguiu crescer 23%, com prêmios emitidos totais na ordem de 2,2 bilhões de reais. E o mercado sem ela cresceu 22,2% na ordem de 9,5 bilhões de reais. Agora, comparando o que aconteceu com a Previdência, aqui no mês de julho, as contribuições totais foram de 6 bilhões de reais, justamente porque a Previdência tem o maior peso aqui para o BB Seguridade. Ou seja, um crescimento de 2,6% e as reservas cresceram 11,8%. Novamente, o mercado sem a BB Seguridade cresceu mais do que ela, fechando em 12 bilhões de reais, alta de 14,5% e as reservas em 14,6% de crescimento. E essa é uma visão realmente bem diferente do que tem acontecido em vários outros meses com a BB Seguridade, em que ela dava aula para o mercado em relação aos seus resultados, muito acima inclusive da média do mercado e sendo uma das maiores em cada ramo que ela atua. Na visão do acumulado da Previdência, tivemos que a empresa trouxe 35 bilhões de reais de contribuições, aumento de 7%, e nas reservas, claro, manteve 11,8%, porque é sempre o somatório do momento. O mercado sem a BB Seguridade cresceu muito mais de novo, 29,3%, fechando em 77 bilhões de reais. Mas aqui já dá para trazer uma inferência, ou seja, a BB Seguridade na Previdência, ela tem praticamente a metade do mercado. Basta dividirmos 35 por 77. Vamos ver que a participação da BB Seguridade é de 45%, mas basta multiplicar por 100, porque assim temos a visão percentual. Então, 45,45% do mercado de previdência, pelo menos em termos de volume de contribuições, é da BB Seguridade.
Seguridade. Já na capitalização, a arrecadação é muito menor, ou seja, a representatividade é muito menor, aqui na casa de 600 milhões de reais. Para ser mais preciso, 597 milhões. Crescimento impressionante de 25,1% e as reservas técnicas crescendo 3,2%. Sendo este o primeiro resultado que estamos vendo aqui em que a BB Seguridade conseguiu um desempenho acima da média do mercado. Vendo o mercado sem a BB Seguridade, com os dados da SUSEP, o mercado cresceu 11,2% e as reservas técnicas em 2%. Então a BB Seguridade, com esses 25%, foi mais do que o dobro de crescimento em relação ao mercado. E se novamente fizermos essa divisão para descobrirmos a representatividade da BB Seguridade, basta dividir os 597 milhões de reais pelos 2 bilhões 222 milhões de reais para sabermos que a BB Seguridade tem uma representatividade de mercado de praticamente 27% aqui na capitalização. E isso na visão de julho. Já na visão do acumulado, ou seja, os 7 primeiros meses, a BB Seguridade cresceu 5,8% e as reservas técnicas em 3,2%, empatando com o mercado sem ela, que também cresceu 5,2%, e as reservas técnicas ficaram aquém, 2%. Atualmente, as ações da BB Seguridade com BBSA3 estão aqui valorizando 14,60% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 35,06. O PL é muito bom, 8,36. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E esses 8,36, apenas para servir de base, o benchmark de mercado tem um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Embora a média do segmento da BB Seguridade, ou seja, de seguradoras, seja de 31,21, ou seja, um número absurdo, a BB Seguridade realmente está muito bem posicionada quando a gente faz comparativos com outras seguradoras, como por exemplo a Caixa Seguridade, a Porto Seguro. Podemos ver que a BB Seguridade sempre está muito bem na sua taxa de desconto em relação à sua capacidade de geração de lucros. E ainda por cima pagando muitos dividendos, 7,52% neste momento. Lembrando que o PVP, apesar de ser altíssimo, é como eu expliquei. A BB Seguridade ela tem o balcão do Banco do Brasil, o que faz com que ela rode mais enxuta, ou seja, mais barata, e por isso ela precisa de menos valor patrimonial para conseguir todo esse lucro aqui. E sobre os dividendos? Bem, nos últimos 5 anos, a média foi de 6,87%, mas é muito importante prestar atenção que nos últimos 10 anos a BB Seguridade pagou dividendos todos os anos de uma maneira bem uniforme. E é claro que, como toda empresa, tiveram oscilações. A menor nesse período ficou no ano de 2019, com 4,17%, e a máxima em 11,21% no ano de 2018. Recentemente, a empresa pagou no dia 30 de agosto de 2024, que teve uma data dos dividendos no dia 16 de agosto. O valor foi de R$ 1,39 por ação, menor do que aconteceu no ano de 2023, mas foi maior do que aconteceu no ano de 2022, em que a empresa pagou R$ 1,03. O que mostra claramente nessas barras aqui que o atual, ou seja, o acumulado, foi de R$ 2,63 no ano de 2024. No ano de 2023 a empresa pagou R$ 3,45 e no ano de 2022 o pagamento total foi de R$ 1,95. E é claro, falando especificamente sobre os dividendos, é possível acessar diretamente dos sites de relações com os investidores todo o histórico de pagamentos. E aqui, inclusive, dá para aferir o grande payout da BB Seguridade ao longo de todo esse período aqui, até porque ela consolida semestralmente, que são os momentos de pagamento da BB Seguridade para os seus acionistas. Mas nessa página também tem as recompras de ações. E nesse sentido, podemos ver claramente, existe um programa de recompra de ações que está em andamento, que já comprou mais de 55 milhões e 500 mil ações. E qual foi o preço médio? Notem só, de R$ 32,20. Entendendo aqui que este é um preço que a BB Seguridade considera que suas ações estão em um bom patamar. Só vale lembrar que a BB Seguridade tem 2 bilhões de ações em circulação, mas a meta da BB Seguridade é comprar aproximadamente 64 milhões e 250 mil ações. Então ainda faltam algumas ações para ela recomprar, mas notem o período. O fim dessa recompra é no dia 4 de fevereiro de 2025, sobrando bastante tempo para ela efetivamente concluir essa recompra de ações, que é a maior da história da BB Seguridade. Nem se somar todos os outros períodos em que ela abriu recompra de ações, não chega perto do total de ações que ela pretende recomprar agora.
E observando as ações BBSE3 na periodicidade diária, podemos ver algo muito interessante, ou seja, as cotações vieram corrigindo por vários dias, na verdade até semanas. Vou mudar inclusive o gráfico para semanal, para que nossa comunidade possa ver a diferença. Então, observando aqui o gráfico de médio prazo, ou seja, cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. E eu digo que é médio prazo porque vai de alguns meses até poucos anos. Então notem que recentemente, ou seja, no início do ano de 2024 até julho aproximadamente, as ações ficaram em um movimento de consolidação, claramente representado por esse período aqui, que, como é chamado na análise técnica, um período de acumulação, porque precedeu uma alta nas cotações. E que alta! Após esse rompimento, as ações chegaram a valorizar 17,39%. Eu havia trazido essa região de suporte de preços dos R$ 31,25 até os R$ 31,99. Após esse rompimento, realmente, as cotações vieram para um novo patamar. E esse patamar, vou aumentar um pouco aqui o zoom para ficar mais fácil de perceber o que está acontecendo, é justamente, como podemos observar, uma forte queda por 4 semanas. E agora, nessa semana, do dia 23 de setembro, temos que as cotações estão começando a sentir realmente essa região de suporte de preços que eu já havia trazido para a nossa comunidade, entre os R$ 34,51 até os R$ 34,79. Então, se ela realmente sentir esse suporte, podemos ver as cotações voltarem a desafiar o topo anterior. Isso é garantia? Claro que não. Afinal de contas, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que conseguimos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável. E como estamos falando de médio prazo, atenção especialmente para os buy and holders, porque muitas vezes as pessoas ficam aguardando grandes quedas para fazer aportes. Idealmente, quem investe para o longo prazo consegue ir amortizando isso através do preço médio ao longo do tempo. Ou seja, o que traria o melhor desempenho para quem está investindo para o longo prazo seria fazer pequenos aportes, ou seja, aportes parciais em momentos chaves. Então, fica a seu critério avaliar o momento chave, mas preste atenção nas indicações que o mercado dá para a gente todos os dias na Bolsa de Valores do que devemos fazer. Com o passar do tempo, isso aqui fica até mesmo óbvio para quem estuda um pouco. Então, reserve um tempo na sua agenda para estudar, conhecer as empresas, como elas ganham dinheiro e assim não trocar os pés pelas mãos, mas sim fazer com que o mercado trabalhe para você. E olha só que interessante. Recentemente eu acabei de compartilhar que a Bolsa de Valores teve grande queda das cotações, mas o grupo VIP do Ativo Virtual, para quem assinou o plano de ações, acabamos de fechar as ações STBP3, ou seja, independentemente se você tem um perfil mais de swing trader ou de holder, não faz diferença. A questão é que trouxemos o estudo e agora ele acabou de ser encerrado nos R$ 15. Se observarmos o que aconteceu aqui, notem a região interessante que o nosso estudo apontou, entre os R$ 12,62, com entrada ainda até os R$ 13,03. São operações que estamos fazendo e aqui estamos revelando para quem faz parte do grupo VIP do Ativo Virtual. Ou seja, em pouquíssimos dias atingiu o resultado que era justamente o alvo dos R$ 15, que foi justamente aqui no dia 23, onde as ações já abriram nos R$ 15 e chegaram até mesmo à máxima dos R$ 15,14, alcançando assim o ganho máximo de 15,27% para quem conseguiu comprar aos R$ 12,62, como foi o caso do meu time, servindo assim para fazer dinheiro ou boas regiões para fazer novas entradas de preço. E se você ficou interessado, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP, ou então vem aqui na página principal, que o link está na descrição do vídeo, até chegar a esse banner aqui te convidando a entrar no grupo VIP. Lembrando que os membros do canal têm desconto garantido. Ao entrar nele, eu sempre recomendo que você faça o teste de aptidão para avaliar se o seu momento como investidor faz sentido para assinar o grupo VIP ou o grupo Premium. Mas a verdade é que os estudos que estamos compartilhando pagam vastamente todas as assinaturas e ainda por cima conseguem gerar muito resultado para a nossa comunidade. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham e esperam a respeito da BB Seguridade. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.